E ali, sem conseguir respirar, eu virei o rosto um pouco. E quando eu virei, saiu um pouco de sangue e eu consegui respirar. Nessa hora eu senti um rapaz abrindo a jugular, aquela parte que prende aqui o capacete. E quando ele abriu, aliviou toda a respiração, porque eu não estava conseguindo respirar praticamente nada, né? E aliviando ali a respiração, saiu muito sangue mesmo. E eu senti assim, eu não conseguia enxergar, não estava vendo, porque o meu olho inchou muito. Então eu não estava vendo, mas eu senti assim que as pessoas se afastaram. Eu acho que quando acontece um acidente, né? Os bombeiros, os médicos falam para não aproximar da vítima, não encosta na vítima. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Mas o tempo todo eu ficava tentando chamar essas pessoas e eu pensei assim, elas não vão vir, mas eu vou tentar arrumar alguma forma para sobreviver. Então eu pensei no meu celular, vou tentar pegar meu celular. E assim, duas testemunhas, na verdade, falaram assim que ali naquela hora ali, quase ninguém acreditou no que estava acontecendo. Todo mundo olhou e falou assim, como que está acontecendo isso? Porque eu não estava assim, conseguindo abrir o olho, então eu coloquei a mão no bolso, tirei o celular e eu coloquei a senha do celular, assim, e eu pensei, eu vou colocar a senha, vou tentar colocar, né? Então eu coloquei a senha e eu senti o celular vibrando. Na hora que vibrou, eu pensei, desbloqueou. A partir desse momento eu não lembro de mais nada, eu perdi a consciência. Mas aí aconteceu o que meu pai já contou, fui para a Santa Casa daqui de Catalão, viram lá, fizeram vários exames, viram que não era aqui para Catalão, que teria que me levar para Goiânia, né? E eu tive que ir para Goiânia com urgência, até de helicóptero, porque se fosse de carro talvez eu não conseguiria sobreviver. Então, chegando em Goiânia, passou alguns dias, eu fui voltar a ter a consciência no 6º dia. Então ali eu acordei em desespero, muito desesperado assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque para mim não era um hospital, para mim era uma barbearia, só para os irmãos terem ideia, porque eu via muitos espelhos assim, pessoas até cortando cabelo. Por que eu falo barbearia? Porque assim, parece que eu estava lembrando do que eu estava passando, porque eu tenho uma barbearia. Lembrei também do exército lá dentro da UTI. E foram muitos detalhes, mas eu vou contar de pouco a pouco. Então eu sentia muitas dores, desespero, ansioso demais. E quando eu vi aquela bolsa de sangue no meu braço, eu entrei em desespero também, medicamento. E eu fiz de tudo para tirar aquela coisa no meu braço. E quando eu estava tirando, eu não tinha forças para levantar, eu comecei a bater a cabeça na cama. E era ferro aqui atrás, eu tive muitos hematomas na cabeça, mas os médicos e as enfermeiras me puxaram para baixo. Quando me puxaram para baixo, já me amarraram na cama, e eu ali amarrado, eles começaram a conversar comigo, para ter calma, que eu tinha sofrido um acidente, que era grave, e que eles estavam fazendo o possível para me salvar, e que eu não podia entrar em desespero naquele momento. E eu não acreditava, então eles me deram outro medicamento para dormir. Quando eu acordei mais calmo, e por causa das dores, do desespero que eu estava sentindo, eu lembrei de Salmo 34, do 1 ao 4, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E assim, finaliza aqui. Eu pensei assim, Deus pode me tirar isso que eu estou sentindo, essas dores. E eu comecei a pedir a Deus, né? Pedir a Deus para tirar aquelas dores, aquela ansiedade, aquela vontade de estar de volta do jeito que eu estava antes. E Ele me respondeu, irmãos. Ali naquele momento que eu falei aí, deu o exemplo do exército, passei no exército durante algum tempo, no quartel, então eu lembrava o tempo todo eles falando, Denilson, esquece a dor, esquece o cansaço, isso daqui é psicológico, você pode estar pensando que você não aguenta agora, mas isso daqui é temporário, você vai aguentar, cara, pensa que você vai aguentar, que você vai aguentar. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
E sempre quando eu sentia as dores, eu pensava, a dor é psicológica, isso aqui é temporário, vai passar e, para a glória de Deus, tudo passou. Então, questão da alucinação, das alucinações que eu tinha na UTI, eu estava amarrado ali na cama, então para mim aquilo ali não era uma cama, era uma mesa de tortura, irmãos. Eu via, assim, as pessoas querendo me matar ali dentro, vinham para cima de mim com faca. Eu falei que eu estava na barbearia, vinha até com navalha para cima de mim querendo me matar, segundo o que eu estava vendo. Então, isso daí é devido ao tanto de medicamentos de sedação que eu tive. Tive, se eu não me engano, foi 5 anestesias gerais, só para os irmãos terem ideia. E ali na UTI também eu fiz a cirurgia da face. Só na face eu tive aproximadamente 10 fraturas, só na face. Quase ninguém, assim, todo mundo que olha minha face fala assim, como que ele teve esse tanto de fratura, né? Mas os médicos, Deus colocou até os médicos certos ali para fazer a minha cirurgia, foi 3 cirurgiões, um deles é genro, né? Foi lá de Goiânia, ficou sabendo que queria que fizesse cirurgia dos outros também foi isso. E eles fizeram um corte no supercílio, na sobrancelha, por dentro da boca, todo assim, só de chegar bem perto mesmo que dá para ver esses cortes, para colocar 11 placas de titânio na minha face. Então colocaram 11 placas de titânio. Meu pai, no dia do testemunho dele, até mostrou as fotos também. E ali eles amarraram a minha boca também. Então eu quero falar assim, até para os irmãos, que o valor nas coisas mais simples foi o que eu dei ali naquele hospital. Que a minha maior vontade era de comer um pão com manteiga e não podia. Eu podia falar aqui um sanduíche, uma pizza, um churrasco, mas não. Um pão com manteiga, irmãos. Era a boca amarrada, ficou amarrada por um mês, mais ou menos, ou mais, se não me engano. E só podia líquido, comida bem pastosa mesmo. E eu não conseguia nem puxar com canudo. Tinham que colocar na minha boca através de uma seringa. Só para os irmãos terem ideia. Ou senão através da sedação que estava aqui debaixo do meu queixo. Enfim, depois da cirurgia da face, eles consideraram assim que eu estava melhor e resolveram me dar alta da UTI. E quando falaram que ia me dar alta da UTI, eu pensei, nossa, estou 100%, eu vou voltar para casa. E eu fui para a enfermaria na intenção de receber alta também, na enfermaria. Mas chegando na enfermaria, por causa da intubação que eu estava aqui debaixo do queixo, eu dei uma infecção hospitalar, assim, um pouco grave, e no Hugo não tinha medicamento para essa infecção, porque o Hugo estava com uma crise muito grande, e a gente ali entrou em desespero, meu pai entrou em desespero também, e a gente o tempo todo, o que a gente vai fazer agora? E meu pai entrou em contato com o Hospital Ortopédico de Goiânia, e ali eu fui encaminhado para o Hospital Ortopédico. Chegando no Hospital Ortopédico, a gente fez o tratamento da infecção, graças a Deus deu tudo certo, essa infecção acabou, mas a gente descobriu que a fratura da coluna não era tão simples, que eu tinha fraturado 4 vértebras e que nessa fratura deu um esmagamento de platô, que eu ficaria corcunda, né? Só na hora do acidente eu tive uma angulação de 45 graus. Daí eles fizeram uma artrodese com 10 parafusos na minha coluna para ela ficar mais firme. Então teve mais essa cirurgia da coluna ali no hospital ortopédico. E assim, eu ficava com muito medo ali no hospital ortopédico também, por causa dessa cirurgia. E assim, o tempo todo tinha visitas de pastores. E eu lembro que eles falaram em Isaías 41:10, que diz, é uma palavra bem rápida que fala: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ali, então, com essa palavra me deu muita força e eu consegui aguentar toda a cirurgia. A volta da sedação da coluna foi a mais tensa, na minha opinião, que eu voltei de pouco a pouco. Então voltou só um olho, depois voltou o outro olho, aí voltou o nariz
voltou a boca. Então foi de pouco a pouco, da cabeça para o corpo inteiro. Mas deu tudo certo. Então eu recebi a alta depois ali dessa cirurgia Passou alguns dias, eles me liberaram para vir embora. Vindo embora, irmãos, eu falo que foi muito difícil. Questão da ambulância. Me levantar, não conseguia nem sentar, era tudo com ajuda. E ali naquela ambulância, ela era toda fechada e não tinha nem ar-condicionado. Então, era muito calor e a estrada estava muito ruim. E era muito abacada e eu sentia, parece que igual faca, fincando assim na coluna, porque recém-operado na coluna, na face. Eu estava com um estabilizador no tornozelo também, porque eu perdi o osso lateral do tornozelo. Então aqui foi muito difícil para mim essa volta, mas chegando em Catalão eu recebo uma recepção calorosa da Juscom, né? Então eu só tenho que agradecer a vocês que me deram uma força muito grande ali naquele dia, porque se não fosse aquilo ali, quem sabe não teria nem aguentado pelo que eu passaria depois daquilo. Então eu amo todos vocês, né? Não tem nem como agradecer. E depois daqueles dias eu comecei a fazer, e constou em um dos exames que o sódio no meu sangue estava muito baixo. Então tem muita gente que não preocupa com água, que acha assim que sal no sangue não tem problema, água no sangue não tem problema. Então eu falo que tem problema demais, porque o meu sódio estava tão abaixo do mínimo que eu estava com um risco de dar paralisias. E ali eu fui internado, fizeram de tudo ali no hospital, fiquei internado 4 dias, não conseguiram resolver em 4 dias ali o que eu estava passando. Muitas dores, eu gritava, eu estava no 3º andar, eu acho que dava para ouvir no 1º andar os meus gritos. Eu estava sofrendo muito ali no Nasser Fayad, aqui em Catalão. E um dia a médica chegou lá no meu quarto e falou assim: Denilson, você quer a notícia boa ou a ruim? E eu disse: eu quero a boa. É lógico, doutor. E ela falou assim: então, a boa é que você vai embora. E a ruim é que nós não descobrimos qual que é o seu problema. Então você vai embora, a gente vai fazer o tratamento na sua casa. Aquela hora foi um baque muito grande, irmão. Porque assim, eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu vou ficar pelo resto da vida assim, tomando agulhada e tomando soro e passando por essa dificuldade? Minha mãe também sofreu bastante ali naquela hora. E a gente começou a pedir a Deus, né, para dar tudo certo. E um tempo depois, assim, chegou um enfermeiro e aplicou um medicamento na minha veia. E ali naquele medicamento foi uma dor insuportável, porque arrebentou a veia e misturou o medicamento junto com o sódio que eu estava tomando. Mas fez efeito e eu comecei a perder muito líquido. Perdi muito líquido do corpo, era um diurético, se eu não me engano, é esse o nome. E tiraram o líquido, era muita urina, muito suor, a cama ficou molhada de tanto líquido. E ali foi acontecendo isso. Um pouco depois a médica chegou e falou assim: Denilson, é o seguinte, eu não sei nem como que eu vou te falar isso, porque agora há pouco eu voltei falando assim que a gente não tinha resolvido o seu problema. Mas eu voltei para casa, cheguei em casa, recebi uma ligação de um amigo meu de Belo Horizonte, que ele é médico também, e eu comentei o seu caso com ele, né? E ele me disse assim que teve um caso muito parecido e ele fez esse procedimento. Então eu resolvi fazer esse procedimento em você e deu tudo certo, seu sódio voltou ao normal. Então, irmãos, eu falo assim que foi até Deus que colocou esse médico para ligar para a doutora, porque eu já estava com a esperança de voltar para casa sem resultado nenhum, só sofrimento. Então, depois disso, graças a Deus, eu fui para casa e hoje eu estou sendo tratado com fisioterapeutas, fazendo o tratamento dentário, mas graças a Deus, para quem diz assim que talvez eu nem voltaria para Catalão, hoje eu estou em pé, né? Graças a Deus. E uma coisa, um detalhe muito grande
que eu tive ali assim, não sei nem como eu vou explicar, mas dar valor nessas coisas simples, né? Que muitas vezes eu ficava querendo até sentar e eu não conseguia. Você pode estar reclamando de, eu estou andando com dificuldade, eu não posso aquilo, eu não consigo fazer tal coisa. Mas tem muitas pessoas que podem estar pior do que você e só sabe agradecer, porque ali na UTI eu só sabia agradecer a Deus por estar vivo. E eu passei por uma experiência muito grande ali na UTI, que eu acho que foi 1 dia ou 2 dias depois da minha cirurgia da face. Eu estava com a boca totalmente amarrada assim com ferros e eu não conseguia falar. Então a minha irmã e meu pai entrou ali dentro da UTI para fazer a visita e eu conversei com eles através de Libras, porque eu sei apenas o alfabeto em Libras. Mas eu consegui conversar com minha irmã, porque ela também sabe, e eu conversei com ela por Libras, pedindo para eles não orarem para mim, não orar para mim, mas sim para a garota que estava do meu lado. Porque eu estava ali naquela situação, mas eu percebi que ela estava pior do que eu, irmãos. Porque ela estava mudando de São Paulo para Goiânia, a família inteira. Morreu o pai, a mãe, o irmão e o namorado. Só ela sobreviveu. E ela quebrou muito também. Ela não quebrou só uma parte do carro, quebrou que tinha ferro para todo lado também. Então, eu pedi para eles orarem e ali foi feito. E assim, até hoje, eu peço a Deus pela vida daquela moça. Porque eu estava numa situação difícil, mas eu percebi que tinha uma pessoa que estava pior do que eu. E quem sabe não só uma pessoa, mas muitas pessoas ali na UTI. Porque eu vi, não foi só uma pessoa morrer ali dentro. Eu vi 3 pessoas morrerem junto comigo dentro da UTI, irmãos. Então foi uma dificuldade muito grande. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu estou passando agora, por estar andando, estar conseguindo andar, voltar a andar como antes. E eu falo assim que talvez Deus permitiu isso na minha vida, porque antes desse acidente eu estava meio fraco, eu vinha para a igreja, sentava aqui na igreja e não pensava no meu ministério. E assim, desde pequeno eu tenho meu chamado, meu pai é pastor, meu avô foi pastor também, falecido, mas eu tenho meu chamado e eu vinha para a igreja, sentava e falava assim, não, vou ficar sentado aqui, eu não quero o ministério, eu vou seguir a minha vida de crente aqui, do jeito que eu estou. Mas Deus me deu uma sacudida. Sabem que tem esse propósito na vida, então eu acho que é melhor acordar agora do que esperar Deus sacudir também. E eu quero agradecer a todos que oraram por mim, que buscaram em meu favor, na minha recuperação, jejuaram, pediram a Deus, agradecer ao pastor que ele fez por mim também, acompanhou desde quando eu acidentei até hoje, acompanha sempre. A todos os irmãos, Juscom, pessoal da minha faculdade, pessoal de onde eu trabalhava, então todo mundo mesmo, todas as pessoas de todas as igrejas, não sei nem como agradecer, mas primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não estaria aqui se não fosse Ele, porque Ele esteve junto comigo o tempo todo. E para finalizar, eu queria ler em Salmos 121, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. E assim eu finalizo o meu testemunho. Amém. Nós queremos, nesse momento de celebração, vamos aplaudir mais forte, porque nós estamos aplaudindo a vida, meus irmãos, nessa noite. Eu queria convidar a pastora Vivi aqui no púlpito, por gentileza. Nós não poderíamos deixar de fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esse milagre que o Senhor fez na vida do Denilson. Aleluia. Amém. Assim como a igreja se mobilizou em orar durante esses meses, nós vamos hoje orar agradecendo ao Senhor, amém? Porque Ele é fiel com a tua igreja. Aleluia.
Queremos celebrar a Deus pela vida da pastora Vivian, do pastor Adilson, que até hoje bateram um recorde de liderança de mocidade aqui nessa igreja. 50 anos. Dizer que nós amamos muito, muito vocês. E se estamos aqui, se o Giovanni está aqui nos liderando, é porque nós espelhamos a liderança de vocês anteriormente. E hoje está aqui o Denilson. Também amamos muito a Débora. Cadê a Débora? Aquela baixinha usada muito por Deus. Oh glória, missionária Débora. Aleluia. Vamos orar nessa noite agradecendo ao Senhor. Oh Deus, nós celebramos a vida nesta noite, porque sabemos e conhecemos, Senhor Jesus, o poder de Tuas mãos sobre o Teu povo. Nessa noite, nós queremos, Deus, só Te agradecer, porque a Tua cura veio, Senhor Jesus, sobre a vida do Denilson. E eu sei que esse milagre integral, sem rejeição, está servindo e servirá de edificação para muitas outras vidas, vidas que não Te conhecem. Por toda a cidade de Catalão, a notícia desse milagre se espalhou. Por todas as casas dessa cidade, a notícia desse milagre se espalhou. E o Teu nome, Jesus, foi glorificado, e o Teu nome foi entronizado. Por isso nós Te agradecemos, Deus, porque Tu és fiel e soberano sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus.